Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2014, são 13 horas e 6 minutos. Cozinha Profissional TV aqui pelos estúdios da AltV Brasil, São Paulo, perdão. Antes de começar a falar sobre o nosso programa de hoje, como eu faço sempre, vou apresentar a nossa edição mais recente da Cozinha Profissional. Essa edição é uma edição já conhecida, né, no setor de food service, relacionada ao prêmio Marcas de Destaque. Como eu sempre vim falando aqui ao longo do ano passado inteiro, essa edição é 2013, foi a última edição do ano de 2013, né? A gente sempre procura lá na redação pegar os dados que saem daquela votação que vocês participam e fazer um conteúdo diferenciado em cada edição, né? No ano passado a gente teve uma linha do tempo sobre o produto e nesse ano aqui você confere bastante coisa sobre dados mesmo da votação, né? Então, dos restaurantes que aqui eu tenho uma categoria, sobremesa, dos restaurantes que votaram na sobremesa, qual que é o valor do ticket médio deles, quais as regiões, isso foi bem interessante também, as regiões que as marcas foram mais votadas. Enfim, tem todas essas informações, além de um texto aqui que explica bem essas informações que a gente conseguiu nessa pesquisa. Tem também aqui depoimentos de profissionais do setor sobre essa premiação, sobre essa iniciativa, enfim. Essa edição aqui já está disponível para vocês. Qualquer dúvida sobre ela também é só escrever para a gente no redacal@cozinhaprofissional.com.br. Vou começar logo o nosso programa hoje, o tema está bem interessante. Antes vou passar para a Juliana. Juliana, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou deixar nossas redes sociais para você aí de casa. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o nosso Facebook é /revista Cozinha Profissional e o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também que eu fico logada aqui no chat da AltV, que está como meu nome mesmo, Juliana Barbosa. Você pode entrar em contato direto comigo e a gente vai tirar sua dúvida. Você pode fazer seu comentário, sua sugestão pertinente aqui ao assunto que a gente vai tratar hoje. Perfeito. Lembrando também os meios de comunicação da AltV sempre disponíveis para você. Você pode ir no Twitter, por exemplo, no @_AltV, fala com a gente, conversa com a gente, o pessoal vai repassar as informações aqui, a gente pega no intervalo e depois coloca em pauta as dúvidas que vocês tiverem. Eu esqueci, Juliana, de falar, falei sobre a edição do prêmio, sobre a edição que a gente vai lançar agora também, que é o anuário da Cozinha Profissional, o primeiro anuário. Você vai ter ali uma listagem de empresas por categoria, tudo que você precisa para o seu estabelecimento vai estar lá. Você que tem um restaurante, o nosso público, né, restaurante, pizzaria, padaria, enfim, todos os nichos do setor. E a gente vai ter também matérias de uma pesquisa mais profunda, que é uma pesquisa que a gente não viu ainda no setor, que é uma pesquisa interna dos restaurantes, né? Então, quanto chefe de cozinha que trabalha no restaurante, qual que é o nível de capacitação, enfim, diversas informações para a gente entender um pouco dentro do setor de food service como é que funciona. A gente tem essas informações relacionadas a quantas pessoas que se alimentam fora de casa, relacionado ao público final, mas internamente é uma iniciativa aí da Cozinha Profissional para conseguir essas informações. Bom, sem enrolar mais, agora sim, apresentar a nossa convidada de hoje. A gente vai falar com a Mariana, perdão, com a Mariana, que ela é da BRF. A gente vai falar sobre mercado, vai falar sobre um concurso. A gente vai começar falando sobre o concurso, corrigindo agora aqui, Mariana Cosa, chefe de inovação da BRF. Primeiramente, antes da gente falar até sobre esse concurso, que foi bem interessante, é um concurso diferente no setor de alimentação, dos estudantes profissionais. Vamos falar antes, pedir para a Mariana se apresentar, falar como é que foi a sua carreira de chefe, sua chegada até a BRF, que é uma empresa aí que colabora bastante para o setor de alimentação. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, boa tarde. Bom, eu sou formada em gastronomia, né? Me formei em uma das primeiras turmas de gastronomia do Brasil. E aí tive a oportunidade de trabalhar em alguns hotéis com chefes super renomados e aprendi muito. Então eu passei pelo garde-manger, que é a cozinha fria, pela cozinha quente, por cozinha de banquetes, por confeitaria, e aí me especializei em confeitaria. E trabalhei em alguns outros restaurantes e nesse período eu resolvi estudar um pouco, fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios em serviços de alimentação, para entender um pouquinho o outro lado da cozinha, né? O lado mais de estratégia e de administrativo. Nisso eu acabei trabalhando numa outra empresa, uma empresa de alimentação empresarial. Trabalhava na área de marketing, mas ainda assim focada em gastronomia.
e fui fazer uma outra pós-graduação, e aí, dessa vez em marketing, para desenvolver uma questão um pouco mais estratégica da cozinha nessa empresa. Depois disso eu entrei na BRF como chefe consultora, que faz uma junção bem bacana desses dois, né, dessas duas formações, que é marketing e cozinha. Eu entrei como chefe consultora, a gente vai falar um pouquinho mais qual é o papel de chefe consultor, que é prestar consultoria estratégica e gastronômica para os nossos clientes. Então você vai até o cliente, você vê as dificuldades dele e daí você começa a ajudá-lo, desde o desenvolvimento do cardápio até treinamento de brigada. E hoje eu sou chefe de inovação na BRF, é um trabalho um pouco diferente, é um trabalho um pouco mais voltado para dentro da empresa. Então, um dos meus principais papéis é trazer as tendências do mundo para dentro da BRF para a gente transformar isso em produto para os nossos clientes, né, que é o mercado profissional. Certo. E a gente tem, a BRF é uma empresa que tem marcas ali notáveis do setor, Sadia, Perdigão, enfim, marcas que todo mundo conhece, né? Mas em relacionado ao setor de food service, quais são os esforços da empresa para atender especificamente esse setor que tem uma boa porcentagem carente de informação, de saber como é que faz, até que você falou de administração, como é que é o trabalho de vocês em relacionado a esse setor? Então, a gente tem um setor inteiro dedicado a food services dentro da BRF. A gente tem um portfólio dedicado. Então, se a gente começar, a gente tem um portfólio dedicado só para produtos profissionais. Então, eles quebram barreira, ou seja, você leva menos tempo para prepará-los, você precisa de menos mão de obra. Tem uma série de atributos nesses produtos que você não encontra nos produtos de varejo ou de mercado. A gente tem uma equipe de venda, uma força de vendas especializada, ou seja, eles vão até o nosso cliente. Então, o atendimento é porta a porta, isso faz muita diferença. Ele vai lá, ele entende a necessidade do cliente, ele conhecendo o nosso portfólio, ele oferece a melhor solução para esse cliente. E a gente tem uma terceira, ainda que é um tripé, né? O terceiro, a via, que seriam os chefes consultores, que é realmente esse trabalho mais voltado também para a administração do restaurante, não só a questão da compra, como no caso do vendedor. Então, quando o chefe consultor ele chega no estabelecimento, ele entende junto com o chefe, do chefe ou do dono do restaurante, quais os gaps, qual a dificuldade que ele tem ali. Então, ele entra na questão administrativa, ele entra às vezes na questão de custo junto com o dono do restaurante, vê onde está havendo perda, e aí sim ele direciona o dono do estabelecimento a como fazer uma melhor compra, como treinar a equipe. A gente também faz o treinamento da equipe. Então, todo esse esforço é para ajudar o transformador, o nosso cliente lá na ponta, porque a gente sabe que é um segmento ainda muito carente desse tipo de treinamento. Mais para frente, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas tendências que a Mariana está observando no mercado, que a empresa vê, até sobre a questão um pouco de mão de obra, né? Que muitos desses produtos eles visam realmente a redução da mão de obra, não por falta de mão de obra, na verdade, não por outro motivo, né? Mas enfim, antes eu queria falar sobre essa iniciativa da BRF, que foi o concurso Chefs do Futuro. Só vou dar uma ideia, depois a Mariana vai explicar melhor. É um concurso que pegou ali estudantes de gastronomia de universidades para mostrar para eles que o trabalho do chefe de cozinha não é somente, né, no restaurante, ele tem um papel muito importante na indústria. Aqui até a gente pode ressaltar que o chefe ele vai desenvolver um produto para ser usado para o chefe, né? Como é que foi a ideia desse concurso de fazer isso? Por que procurar esses universitários? Tem mais criação, mais coisa nova na cabeça? Como é que foi a ideia de realizar esse concurso? Hoje o curso de gastronomia é o 8º curso mais procurado no Brasil, né? São 13 mil alunos formados todo ano. E grande parte deles, para não falar 100%, a gente não vai ser radical, mas eu acho que a gente poderia falar de 98% deles, acredita que o único meio de seguir a carreira é sendo chefe de cozinha. Ou chefe de cozinha de algum estabelecimento, ou tendo o próprio restaurante. E o nosso objetivo era mostrar para esses alunos que, na verdade, não, que ele tem outros caminhos a seguir. E um deles é dentro da empresa, né, dentro da indústria. Então, foi feito esse concurso. A princípio, né, aconteceu no final do ano passado. Ele foi feito somente em São Paulo, com 3 universidades, que foi o Senac, Anhembi, Morumbi e FMU. A princípio, a gente colocou totens nessas faculdades, explicando como é que era o processo, como é que ia ser o concurso. Aí nós demos palestras, né, foram os chefes
foram algumas pessoas, gerentes de outras áreas, explicar como é que é esse universo dentro da indústria. E aí sim começaram as inscrições. A gente tinha uma previsão de 140 projetos inscritos, passaram de 200. Daí uma banca interna na BRF selecionou os melhores, os 6 melhores, foram 2 de cada universidade. E esses alunos tiveram a oportunidade de participar do que a gente chamou de Academia BRF. Então eles foram para dentro da BRF, passaram uma semana com os chefes, cada um deles ganhou um padrinho, que é um chefe da BRF. E eles visitaram fábrica, eles tiveram palestras sobre embalagem, sobre processos, sobre marketing, enfim, todo o universo que engloba ser chefe dentro de uma indústria. Depois teve, então, junto com os padrinhos, eles desenvolveram o projeto, porque a princípio eles inscreveram uma ideia. E depois a gente tinha que desenvolver essa ideia dentro da BRF. Isso é viável, não é viável? Como é que a gente faz para essa ideia ser viável e a gente conseguir lançar esse produto no mercado? Enfim, daí teve uma premiação, né? Teve o Davi Laranjeiras foi o vencedor com um projeto que se chama Pacaembu. E ele ganhou, ele vai fazer um estágio de 3 meses na BRF junto com os chefes e uma viagem para Paris, onde ele vai fazer um curso na Cordon Bleu, que é uma das maiores escolas de gastronomia do mundo. Na verdade, o sonho de muitos chefes, né? Exatamente. Cordon Bleu é realmente unanimidade ali. É uma das escolas mais antigas de culinária do mundo, né? Acho que é a mais antiga. Exatamente, a mais antiga. Tá. Como é que foi o andamento? O que você reparou nesses alunos? Eles realmente não sabiam que eles poderiam atuar na indústria? E que eles podiam... Eu acredito que seja um trabalho... a gente pode falar que é um pouco mais criativo do que num restaurante, né? Você vai poder criar, você vai poder inovar. Você percebeu que eles não tinham essa noção ainda? É engraçado porque a gente conviveu uma semana com todos eles, né? Eu era madrinha do Davi, mas a gente ficava o tempo inteiro muito junto com toda a equipe, tanto dos chefes quanto dos alunos. E eles realmente falavam, se não fosse a palestra da Tati, a Tatiana Alana é a gerente da área, né? Se não fosse a palestra da Tati, eu não teria me inscrito, porque ela mostrou como é que é esse universo, como é o trabalho de vocês. Então, realmente, isso não é explorado, né? Eu mesmo, faz um tempo já que eu me formei, mas de qualquer maneira, eu quando estudava, eu também não tinha essa visão, né? É uma coisa que as universidades agora também estão começando a explorar, a gente tem parceria com muitas delas, porque elas também têm interesse em mostrar que é uma profissão que você tem outros caminhos a seguir, que não necessariamente só a cozinha. Então, eles realmente falavam isso. Nossa, eu não imaginava, que legal, que diferente. E existe até um certo preconceito por parte de quem trabalha só na cozinha em relação à indústria, né? E quando você está nesse universo, você vê que aqueles preconceitos vão por água abaixo. Né? Então, tem toda a questão de inovação, que é muito bacana. Você tem uma interface com outras áreas como marketing ou P&D, que é a parte de desenvolvimento de produto, que você não teria num restaurante. E você tem a questão da criatividade, de poder pesquisar quais são as tendências, trazer isso para dentro da realidade da empresa e do mercado e transformar. Então, como é que eu pego uma tendência que é mundial e transformo isso num produto para o meu cliente, que pode ser um bar de 10 lugares ou pode ser uma grande rede, uma rede mundial. Então, eles conseguiram ter essa percepção de mercado que era realmente o objetivo do concurso. Foi bem legal. Vocês tiveram provavelmente que passar muita coisa de administração de restaurante, por exemplo, para eles, porque é meio estranho falar, mas o produto que o restaurante utiliza está relacionado à administração dele, a embalagem que vem, a possibilidade de não desperdiçar o produto. Eles tiveram isso, também foi novidade para eles ou não? Foi, inclusive isso era um dos critérios na inscrição do produto, né? Então ele deveria quebrar etapas, ou seja, menos mão de obra, menos trabalho, ele tinha que ter segurança alimentar, ele tinha que ter uma embalagem prática, uma embalagem diferenciada, ele tinha que, enfim, ter vários atributos profissionais para poder ser inscrito. Alguns deles, obviamente, eles inscreviam, mas eles não tinham uma dimensão do quanto isso é complexo. Então, a embalagem, às vezes, eles colocavam uma embalagem que era bacana, mas aí quando a gente falava, imagina isso dentro da cozinha. Por isso que o papel do chefe também foi tão importante, do chefe da BRF, porque a gente conseguiu ir lapidando isso, mostrando isso. Olha, essa embalagem é legal, mas imagina, ele não tem espaço para armazenar. A gente tem que pensar no espaço. Então, não adianta a gente fazer alguma coisa muito grande, tem que ser menor. Imagina que ele não tem uma mão de obra especializada para mexer nesse produto, então a gente já tem que facilitar todas essas etapas. Então, realmente foi um afinamento do projeto junto com a gente
para a gente chegar realmente no que o mercado precisa. E isso foi uma coisa bacana, porque a princípio eles inscreveram uma ideia, né? Uma ideia, ele vai num restaurante, vê uma dificuldade ali na cozinha do chefe, alguns já fazem estágio, vem a dificuldade no dia a dia, outros inscreveram produtos por ver a dificuldade dos próprios alunos, mas aí quando a gente se volta para o mercado, a gente tem que entender também a necessidade do mercado, porque é o cliente que vai definir como vai ser o nosso produto, né? A gente sabe das dificuldades, mas aí é ele que vai falar, não, isso realmente é mais importante para mim, quebrar a etapa vai ser mais importante para mim nesse produto do que a própria embalagem. E aí você vai direcionando o produto até chegar no ideal para o mercado. A gente não vai falar aqui, não vai abrir qual foi o resultado dessa, como a Mariana falou, foi o Davi Laranjeira, que é estudante, né, que levou o concurso e ganhou, inclusive, essa oportunidade de estudar fora do Brasil. Mas o que você pode falar para o mercado, o que o mercado pode esperar dessa solução que vai sair? Você acha que, por ter sido desenvolvida ali por um estudante, tem diferenciais nessa solução dele? Tem, é um produto bem legal, ele é versátil, ele é um produto que foi pensado muito para a época da Copa também, né? É um produto que vai poder ser utilizado, e isso que é muito legal do projeto, ele pode ser utilizado desde bares até lanchonetes e inclusive restaurantes, ou seja, ele é um projeto global, né? Ele quebra etapas, que era um dos pontos principais, ele é 100% de aproveitamento, que é uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas, que é a questão do desperdício. Então eles podem esperar um produto bem bacana e focado no mercado profissional. Ele não vai ter utilização caseira ou do varejo, ele é bem focado nas necessidades do transformador. Que foi uma coisa que eu e o Davi a gente fez muito, que é ir até o nosso transformador e perguntar. E isso que é interessante também, a gente tem que entender, porque às vezes nas entrelinhas eles falam as dificuldades deles, porque às vezes eles não conseguem também expor da maneira, eu preciso de um produto que seja fatiado, assado, cortado. Ele fala, não, seria tão bom, porque eu não tenho mão de obra, então eu perco muito tempo fazendo tal coisa. Então então isso vai ser um atributo que ele vai valorizar. E aí a gente fez bastante a questão do campo, e eu acho que o projeto ficou bem redondinho dentro daquilo que o mercado espera. Mariana, você acha que faltam mais iniciativas dessas? Sim? Você acha que a gente tem pouca iniciativa em relação a pegar novos estudantes, pessoas que estão começando aí e com brilhantes ideias, que vêm trazendo soluções para o mercado? Você acha que falta mais isso no setor? Como que poderia ter mais isso, desenvolver mais essa iniciativa de pessoas trazerem soluções para o setor mesmo? Eu acho, o Brasil hoje, se a gente comparar com mercados mais maduros, como a Europa e Estados Unidos, onde as pessoas fazem 50% das suas refeições fora do lar. No Brasil, esse número é de 31%, se a gente isolar o Sudeste, vai para 37%, mas ainda é um mercado novo no Brasil, né? Então, eu acho que vão vir muitas coisas, eu acho que esse foi o pontapé inicial e acho que já foi um projeto foi um projeto de sucesso. Eu acho que outras coisas vão vir e acho sim que é necessário, e a gente percebe isso, e é por isso que a gente tem muito essa parceria com as universidades, né? Esse concurso foi feito ano passado em São Paulo, esse ano ele vai ser nacional, porque a gente vê, e os alunos também veem valor, né? E essa é uma ação que a gente faz junto com as universidades. Mas a gente também dá palestras, né, para eles entenderem como é que é esse universo. Eles também recebem os nossos produtos, porque eu lembro que na minha época eu trabalhava muito com produto de varejo. Então o que eu cozinhava na faculdade eram os mesmos produtos que eu cozinhava na minha casa. E hoje não, hoje eles recebem, né? Nós da BRF, a gente tem uma parceria com eles para eles entenderem já desde o princípio também como é que é o produto, esse produto food services. Quais os atributos, por que eles nos ajudam, por que eles solucionam alguns problemas de dentro da cozinha. Então, eu acho que a tendência é só aumentar. Junto com o mercado, a demanda vai vir. E esse investimento nos alunos é muito importante, porque eles que vão ser os futuros chefes, né? Então, acho que muitas outras ações vão acontecer no decorrer do ano, principalmente esse ano agora. E com certeza esse tipo de iniciativa, não só os finalistas, né? Foram 5 finalistas? Foram 6 finalistas, 2 de cada universidade. Não só eles, mas também todo o pessoal que acompanhou esse conteúdo de palestras, certamente vão ser profissionais que vão entrar no mercado ali já com uma outra visão. A cozinha profissional é meio suspeita para falar isso, né? Mas
a gente sempre valoriza o conhecimento do próprio chefe sobre a gestão, que é bem isso que a gente estava falando até agora aqui, né? Agora vamos mudar um pouquinho, a gente está até acabando o primeiro bloco aqui, mas ainda cabe fazer uma perguntinha aqui para a Mariana sobre o mercado, né? O próximo bloco a gente vai falar o bloco inteiro sobre essa questão de tendência de mercado, o que a empresa está vendo, o que vai ter no futuro. Mas antes disso eu queria sintetizar direitinho como é que é o atendimento da BRF. A gente sabe que no varejo você faz a propaganda do produto, você lança o produto, põe no ponto de venda. O food service ele tem muito mais especificidade na hora do atendimento. Como é que é esse atendimento que vocês fazem para restaurantes e similares? Então, diferente do varejo que você tem a televisão, né, para fazer a propaganda, o próprio mercado é um expositor dos seus produtos, no food a gente utiliza muito os nossos vendedores e principalmente os chefes consultores. Então, os nossos vendedores, eles também acabam prestando algum tipo de consultoria para o nosso cliente, porque ele conhece todo o portfólio e ele consegue mostrar para os nossos clientes qual é o lançamento do mês, né? Então, normalmente a gente tem produto, a gente tem materiais promocionais falando qual é o produto, quais as vantagens, quais os benefícios, e isso é um papel muito forte que o vendedor faz, e por isso que é um diferencial tão grande nosso ter esse profissional indo em cada ponto nosso. Então, assim, ele vai em 20 clientes, por exemplo, por dia, e ele não vai simplesmente tirar o pedido. Ele vai entender a necessidade do cliente, ele vai entender se o produto que ele pede a gente tem, se a gente não tem, isso volta internamente para a gente ver qual é a viabilidade de fazer isso, caso seja uma demanda do mercado. Então, é uma aproximação muito maior do que no caso do varejo. E quando entra o papel do chefe consultor, aí fica um pouco mais amplo, porque daí também a gente entra a questão de produto, a gente entra a questão de treinamento, a gente utiliza até a questão de treinamento de equipamentos, porque muitos profissionais têm os equipamentos, mas não sabem utilizar da maneira adequada. E isso muitas vezes também pode interferir até no produto. Então, às vezes eles falam, o produto não performa da maneira que eu imaginava. E aí, quando você vai prestar consultoria, você vê que, na verdade, é o equipamento que não está correto ou que não está sendo utilizado da maneira certa. Então, você faz com que ele comece a perceber que o produto realmente tem aqueles atributos e, se você usar da maneira correta, quais os benefícios que você vai conseguir ter na sua cozinha. Então, o nosso foco são esses dois pilares. O vendedor mostrando quais são os novos produtos e o chefe mostrando como ele vai ter o melhor proveito desse produto dentro do estabelecimento dele. A gente tem muito problema, a Mariana comentou sobre a questão dos equipamentos. Na cozinha profissional a gente já teve uma série de matérias exatamente sobre isso, né? Que chamava O Correto eu lembro até hoje que a primeira matéria que teve foi exatamente sobre o forno combinado. Se as pessoas utilizam corretamente o forno combinado, a gente mostrou ali como é que faz, a gente foi atrás de chefes que explicaram como que é esse funcionamento. Vocês chegam, de repente, a mostrar, a gente pode até falar na ponta do lápis mesmo, que o uso de produto de varejo não é financeiramente legal para o restaurante? Tem que chegar a esse ponto? Tem que chegar, apesar, a gente já teve alguns clientes, um exemplo super real, um produto nosso que é o pepperoni fatiado, e ele falava que não utilizava porque o custo, ele não conseguia ver o valor do custo-benefício quando a gente mostrava o produto para ele. Então, uma das nossas chefes um dia foi até era uma pizzaria, ela foi lá, pesou com ele e mostrou o valor de cada fatia. E aí fez a conta por pizza. E aí ele conseguiu entender que era muito mais barato do que se ele comprasse o pepperoni do varejo. Ele tinha que fatiar, depois ele tinha que armazenar num pote diferente, ou seja, tem o desperdício da primeira embalagem, ele não conseguia aproveitar 100% do produto porque existem as pontas, e aí sim ele começa a ver valor naquele produto. Então, muitas vezes, esse também é o papel do chefe, mostrar para ele qual é o custo-benefício dos produtos. Hoje, ninguém mais tem tempo de vai no mercado, compra o frango, armazena, cozinha, desfia, né, a mão de obra, o desperdício que você tem envolvido é muito grande. E o que a gente tenta mostrar é que se você compra já, por exemplo, frango desfiado, aparentemente em termos de preço de quilo, ele pode ser um pouco mais caro, né? Mas quando você faz a conta que você não precisa de ninguém para manipular, ele é mais seguro, você tem 100% de aproveitamento, ele tem um padrão, ou seja, não importa, a gente brinca, né, se o seu cozinheiro vai estar apaixonado ou não, o sal sempre vai estar igual. Ele vê valor nesse produto e ele entende, mas a gente tem que mostrar muitas vezes na ponta do lápis.
E a gente entende isso também como nosso papel na questão da profissionalização desse mercado, de sentar e mostrar, fazer a conta, né? Porque muitas pessoas não têm não têm muitas vezes tempo de parar e fazer esse racional. Então a gente mostra para eles todos os benefícios de se ter um produto focado em uma linha profissional. Tem até questões que está falando sobre a visão macro, né, do estabelecimento. Até questões, por exemplo, do uso do equipamento ele gasta energia e você tem que pôr isso na conta. Mas aí você fala, não, mas vou usar o liquidificador aqui 10 minutinhos, só que se você usar aquilo 10 minutinhos durante o dia inteiro... Todos os dias, né? Ou 10 minutos por dia, faz muita diferença. Faz muita diferença. Tio. Está chegando aqui no horário do nosso intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre as tendências de mercado, que eu acho que é o que eu quero saber, o que todo mundo quer saber, o que a BRF está vendo aí no setor em 2014, né? Começo de ano de Copa, enfim. Daqui a pouco a gente volta com Cozinha Profissional TV. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
De volta à Cozinha Profissional TV aqui pela UTV, com a participação da chefe Mariana Cosa, chefe de inovação da BRF, que trabalha ali também com o setor de food service, né? Agora eu acertei o nome, né? Desculpa até pelo erro no primeiro bloco aqui. Antes da gente falar, a gente falou no primeiro bloco sobre essa iniciativa maravilhosa da BRF, que é o Concurso Chefe do Futuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado, né, de food service, segundo as observações da empresa. Antes da gente falar sobre futuro, eu queria que você falasse como que a empresa interpretou o ano de 2013. A gente teve, não foi queda no setor, mas a gente teve alguns pontos que foram questionados ao longo do ano, até no final do ano, nas análises. Como é que vocês avaliaram 2013? Foi um ano bom para o food service? Foi um ano, de repente, de preparação? Qual que é a avaliação da BRF? Quando a gente fala de mercado, como eu tinha falado antes, a gente vê que o mercado de food no Brasil ele tem muito ainda para evoluir. Então, a gente vê as taxas da Europa e dos Estados Unidos com 50%, aqui, como eu disse, a gente tem 31%, e isso está crescendo. Acho que foi um ano positivo para a BRF. A gente entende que foi um ano talvez de preparação para 2014, um ano de Copa, um ano de muita expectativa também. Mas a gente, um ano, acho que as coisas elas estão acontecendo, as coisas estão crescendo. É um mercado que precisa ainda muito se desenvolver e a gente tem se preparado para enfrentar todos os anos esse crescimento que a gente acredita que vai acontecer no setor. Uhum. E você notou, em relação a isso, uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, porque a gente acredita que o desenvolvimento certo no setor está ligado com a profissionalização. No sentido de ter equipe capacitada, treinamento interno, externo, que seja, mas um treinamento que seja sólido, né? O uso dos produtos, o uso dos equipamentos corretos, né? Eu até brinquei com o liquidificador aqui, não adianta você comprar aquele liquidificador da linha branca que vai quebrar o tempo inteiro, né? Você notou que teve mais profissionalização ou isso por causa das dificuldades que a gente teve, até financeiras no restaurante, fez um pouco deixado de lado? Você pode falar que terminou 2013 mais profissional do que começou o setor de food service? Com esse crescimento que a gente tem anual, quem quer se manter no mercado tem que se profissionalizar. Então isso é uma coisa que mesmo que ela não aconteça, a gente não consiga ver isso de uma maneira tão rápida, ela acontece. Porque quem quer se manter no mercado precisa dessa profissionalização, seja na utilização e na aquisição de equipamentos realmente voltados para o mercado profissional, seja no treinamento, seja na utilização de produtos. Então, acho que sim, com o crescimento, mesmo que talvez em taxas não tão altas quanto a gente imaginava, essa profissionalização está acontecendo sim, a gente consegue ver isso de maneira positiva. Você acha que 2014 vai ser melhor? Sim, a gente acha que sim, até porque é um ano de Copa, as pessoas elas vão investir mais, né? Elas vão investir mais tempo, elas vão investir mais dinheiro, elas vão investir mais treinamento, porque elas querem se beneficiar desse momento que a gente vai ter aqui no Brasil. Então a tendência é que a gente tenha essa profissionalização mais forte ainda, principalmente agora nesse primeiro semestre. Perfeito, Juliana. Em relação aos produtos da BRF, você acha que vai ter um consumo maior dos alimentos pré-prontos e prontos também? Como é que vai ser para esse ano os alimentos? A questão dos alimentos já pré-prontos, eles facilitam muito a vida do chefe e do dono do estabelecimento. Porque ele quebra etapas, você tem menos desperdício, enfim, é um produto que foi pensado na operação. Se a gente for pensar em relação à Copa, todo aumento que vai ter no mercado, o aumento de consumo desses produtos também vai ser maior, porque eles vão precisar de mais produção, às vezes com menos pessoas, que daí a gente entra na questão do apagão da mão de obra, que a gente sabe que é um problema do setor, e de profissionalização também. Então esses produtos eles vêm na verdade para ajudar. Como eu falei no início, às vezes tem um pouco de preconceito, mas quando eles veem que na verdade é uma quebra de etapa, onde ele consegue pôr o toque dele, que na verdade não é um produto pronto, né? No food a gente não trabalha com produtos prontos, a grande maioria deles é quebra de etapas. Então assim, ao invés de eu ter que fatiar, ele já vem fatiado, ao invés de eu ter que desfiar, ele já vem desfiado, ao invés de eu ter que cortar em bife, ele já está cortado. Então, na verdade, é uma quebra de etapas que faz com que ele ganhe tempo na operação dele. Então, por isso, eu acho que sim, a gente vai ter esse aumento. E, Mariana, em relação ao consumidor final,
provavelmente o estudo que vocês fazem de restaurantes abrange também o consumidor final. Qual que vai ser o perfil do consumidor final dos restaurantes em 2014? A gente não precisa necessariamente nem falar da Copa, né? Mas a Copa está no meio de tudo isso. Mas qual que é o perfil? O consumidor vai continuar procurando, de repente, restaurantes mais caros ou vai também buscar alternativas um pouco mais acessíveis ali ao que ele tem no bolso? Vai começar a olhar mais o que ele está comendo? Como é que vai ser o 2014 em relação a esse cliente que senta ali no restaurante para comer? É sempre que no final as coisas, né, elas se juntam, não tem como falar do consumidor final sem falar do food, nem do food sem o consumidor final. Então, assim, o que a gente vê, por exemplo, de tendência de serviço que acontece se a gente olhar para o lado do food services, como, por exemplo, o food truck. A gente não consegue fazer um estudo do food truck sem entender o consumidor final. Então, por que o food truck está sendo tão comemorado e tão esperado no Brasil? É porque existe uma demanda do consumidor final por um produto um pouco mais gourmet do que a cozinha de rua que a gente tem no dia a dia, que também é super bacana, mas que as pessoas querem um pouquinho mais do que aquilo, mas num preço acessível. Então, essa, por exemplo, é uma tendência que vai acontecer. O consumidor buscar produtos que ele vê mais valor, mas que ele também consiga ter acesso, né? Um outro serviço que a gente vê no food, que reflete também o comportamento do consumidor final, é o que a gente chama de fast casual, que é uma mistura de fast food com o casual diner, que são essas grandes redes de comida australiana e tal. É uma junção, então você tem um serviço e uma comida muito boa, mas você não tem necessariamente alguém servindo. E isso acaba impactando no seu ticket médio, né? Então, mais uma vez, ele tem um produto bom, ele tem um ambiente confortável, onde ele pode sentar e ficar com os amigos, não necessariamente como num fast food, que você simplesmente senta, come e vai embora. Mas, ao mesmo tempo, ele paga menos por isso, porque ele não tem a questão do serviço envolvido. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver bastante isso é uma coisa que vai acontecer durante 2014 e 2015. Essa necessidade de você ter acesso a uma gastronomia mais refinada, mas não necessariamente pagando tanto por isso. Então, isso vai ser uma coisa bem... E isso interfere muito no comportamento do food services, né? Se a gente voltar para a questão do food truck, imagina a estrutura que você tem dentro de um food truck. Então, aí a gente começa já a trabalhar internamente quais os produtos que poderiam atender esses donos de food truck, daí começa todo o nosso processo de inovação dentro da empresa. Você acredita que é um perfil de produto diferente do food service convencional? De repente, embalagem menor, vocês vão ter que fazer um outro estudo para atender esse tipo de mercado? É um mercado, tem as suas particularidades, ele não é diferente, né? Ele faz parte do food services, mas às vezes alguma adaptação sim vai ter que ser feita para esse mercado que está acontecendo agora. Você acha que, de repente, você falou sobre a resistência que o setor tem em cima desse tipo de solução. Você acha que os food trucks eles vão, de repente, ultrapassar isso? Não vai ser vamos dizer, um setor, como você falou, food service, mas vão ser profissionais que vão ter menos resistência aos produtos prontos? Eu acho que sim, até porque para eles é uma necessidade muito mais latente do que muitas vezes acontece dentro do estabelecimento, de um restaurante, por exemplo. Então, se a gente fala a questão de espaço, cada vez menos os restaurantes têm menos espaço, mas não dá para comparar o espaço que ele tem disponível com o espaço que um food truck tem. Ou seja, ele não tem outra opção no food truck que não seja produtos que realmente ocupem pouco espaço, que realmente eliminem. Ele é praticamente obrigado a ter um produto assim para conseguir fazer com que o negócio dele funcione. No restaurante, isso é um facilitador, né? Isso traz muitos benefícios, mas de qualquer maneira não é um impeditivo ele ter um produto que ele tenha que fatiar. Ele vai ter perda, ele vai pagar mais caro, ele vai usar mão de obra, mas ele consegue fazer. No caso do food truck, não necessariamente ele consegue. Então, ele meio que obrigatoriamente precisa ter produtos que facilitem todo esse processo. Lembrando que tem toda essa discussão do food truck, né, da comida de rua, só que assim, isso também está sujeito à aprovação segundo a vigilância sanitária. Precisa ser, que é mais um ponto positivo para os produtos que vêm já na embalagem correta, que já vêm porcionados, enfim, vai evitar a manipulação, o que distancia muito mais os riscos para a saúde do consumidor ali, né? Mas, Mariana, fora essa questão toda falar sobre o produto pré-pronto ou pronto, vou até mencionar que a gente teve no
em 2013, provavelmente vai se repetir em 2014, uma iniciativa da Cozinha Profissional, na FISPOL Food Service, que era um restaurante de cozinha profissional, que tinha ali um restaurante, a gente deu aulas de gestão nesse estabelecimento, enfim, tem diversas informações nos nossos meios, né? Durante essas visitas, a gente reparou que muitos profissionais, gestores mesmo, donos, desconheciam muita coisa que estava ali, desde produto até equipamento, até processo, até separação de setores, desconhecia isso. Você acha que essa resistência para esse tipo de produto tem a ver também com a falta de conhecimento do profissional? E você acha que isso, com o tempo, com a entrada de jovens no setor, vai mudar? Sim. A gente, quando pensa no portfólio de food services, a gente sabe que um dos nossos desafios é mostrar para o transformador que existe esse portfólio. Realmente, muitas vezes ele é desconhecido. Então, essa é a primeira barreira, o desconhecimento, né? Então, o que a gente tenta fazer é atender o máximo de profissionais possível para mostrar e para divulgar que a gente tem realmente esse portfólio. E aí, sim, começar a falar de todos os benefícios que ele pode trazer. A questão da entrada dos estudantes, esse trabalho que a gente faz com as universidades é justamente para que eles não tenham tanto essa dificuldade dos profissionais que hoje já atuam, que não tiveram nenhum tipo de contato com esses produtos, que não têm conhecimento e por isso muitas vezes perdem dinheiro, perdem tempo por não conhecer essa solução que a gente traz para o mercado. Então a questão dos alunos é muito importante para a gente por conta disso, porque no fundo eles vão difundir, eles vão divulgar junto com a gente os benefícios, a necessidade desses produtos. Então, a questão do conhecimento a gente sabe, é importante, a gente tenta, de alguma maneira, junto com o trabalho dos chefes, também divulgar o quanto a gente consiga, porque realmente a gente sabe que é um ponto a ser desenvolvido, que é que as pessoas tenham conhecimento desse portfólio. Muitas vezes vem do desconhecimento esse preconceito, realmente, porque liga também muito a questão do que eu conheço no varejo, né? O produto do varejo é para o consumidor final, ele tem um outro perfil e talvez muitas vezes esteja com esse preconceito está ligado a essa não distinção dos produtos, das linhas. Ótimo. Juliana, mais alguma pergunta? Eu queria falar só em relação à mão de obra, que eu acho importante a gente tratar e afirmar isso. Tem jovens profissionais se formando, a gente sabe que tem uma carência no mercado de profissionais, mas porém, por outro lado, as universidades elas estão investindo mais no conhecimento e assim, ultimamente eu tenho lido bastante sobre os restaurantes, mesmo estabelecimentos de food service, eles querem diminuir essa mão de obra para reduzir os custos, facilitar o trabalho. Como que é isso? E a gente está com a Copa aí também, vai ter muita procura, muita gente querendo comer fora para assistir os jogos. Como que o mercado vai lidar com essa situação? O que eu vejo é assim, realmente a gente tem agora muito mais profissionais formados do que há 10 anos atrás, isso é muito benéfico para o setor. Mas, por outro lado, se a gente pensar no universo do Brasil, ainda é muito pouco, né? Então, essas pessoas, imagina que elas saem da faculdade, elas têm todo um processo até virar chefe. E isso também é uma coisa importante, né? Que muitas pessoas acham que vão sair da faculdade já como chefes. E durante o processo também, muitos alunos abandonam a profissão porque não é uma profissão fácil no dia a dia. Ela é uma profissão exigente, ela exige que você trabalhe de segunda a segunda, em horários maiores do que muita gente faz em escritório. Enfim, é uma realidade diferente. Mas quem permanece no mercado tem uma escada grande para subir. De qualquer maneira, dentro da realidade que a gente tem, são poucos os profissionais que chegam para serem chefes de cozinha. E quando a gente pensa na mão de obra que trabalha dentro de uma cozinha, você tem o chefe, mas você tem todo o staff, toda a parte de estrutura ali que vai suportar o trabalho do chefe. E é isso que vai ter que ser reduzido, é isso que as pessoas querem reduzir, né? Primeiro porque o custo é muito alto e segundo porque é uma mão de obra que ainda não é especializada. Então hoje a gente tem um abismo entre o chefe e a mão de obra que faz o suporte para ele, né? Então, eu acho que a partir do momento que essas pessoas começarem a se especializar,
realmente a gente vai ter menos pessoas dentro da cozinha, porque elas vão ter mais habilidade, elas vão entender melhor do negócio, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, tem a questão do equipamento, aí entra tudo que a gente falou aqui. Você tem o equipamento, as pessoas sabem utilizar o equipamento, você tem o produto, as pessoas sabem utilizar o produto. Então, acho que é meio natural que tenha uma redução de mão de obra. Mas quem tiver, a mão de obra que ficar vai ser uma mão de obra muito mais qualificada. É isso que eu entendo do mercado e eu acho que é o que vai acontecer daqui para frente. E fica de que fora que a mão de obra especializada, ela reduz, né, também. Você não precisa de 2 funcionários para fazer aquilo, você tem um só que já ajuda. Perfeito. Infelizmente, Mariana, a gente já está chegando ao final aqui do nosso programa. Antes de fechar, queria deixar o espaço aberto para você falar para o nosso público sobre o trabalho, sobre os canais que a BRF tem para a comunicação com o setor de food service. Fica à vontade. Bom, para quem quiser mais informações, a gente tem um site de food services. Dentro do site da BRF você encontra o link. E qualquer informação, vocês também podem enviar e-mails para o pessoal da revista, eles encaminham para a gente e a gente sana qualquer tipo de dúvida. Perfeito, então, Mariana. Como a Mariana disse, manda para a gente no contato, no redacal@cozinhaprofissional.com.br ou pelo nosso site, tem o Fale Conosco, cozinhaprofissional.com.br. Vocês conseguem falar, a gente repassa a dúvida, repassa a informação ao pessoal da BRF. Juliana? E também pelo nosso Twitter, né, o @CPFoodService e o Facebook /Revista Cozinha Profissional. Qualquer um desses meios, desses canais, a gente vai conseguir responder para você e tirar todas as suas dúvidas. Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Thiago, obrigada também. Obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa. Certinho. Obrigado, Juliana. Obrigado, Mariana. Lembrando, mostrar mais uma vez aqui essa edição atual da Cozinha Profissional, referente ao prêmio Marcas de Destaque, com todas as empresas aqui as empresas ganhadoras em primeiro lugar. Tem um textinho falando sobre esse posicionamento e também tem até o terceiro lugar aqui em diversas categorias, 55 categorias, como está aqui na capa, para você conhecer as marcas mais lembradas do setor de food service. Próxima edição, já falei no começo, vou repetir, é um anuário da Cozinha Profissional, que vai ter ali a listagem de fornecedores de diversos produtos, até mesmo serviços a gente vai ter. E também vai ter matéria sobre uma pesquisa que a gente está fazendo. Está aberta ainda no site essa pesquisa para quem quiser votar. A gente até está pedindo a colaboração de vocês, já está bem interessante as respostas, mas quanto mais, melhor, né? E lembrando também, eu comentei aqui por cima, hoje eu não vou passar informações detalhadas sobre isso, mas o restaurante Cozinha Profissional fez sucesso na FISPAL de 2013, vai ser repetido em 2014 de uma forma melhor ainda. Provavelmente teremos um restaurante, espaços operacionais ali, foi uma coisa que o mercado falou bastante pra gente, mas eu passo mais informações sobre isso aqui mais pra frente no Cozinha Profissional TV. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, até para o Cozinha Profissional TV, vou repetir o e-mail, redacal@cozinhaprofissional.com.br, e também lembrando que no cozinhaprofissional.com.br, no nosso portal, esse programa vai estar disponível logo mais para você conferir ali junto àquela listagem de todos os programas antigos. Então, tá curioso, pegou o programa no meio, quer ver de novo, quer conferir informações, entra lá no cozinhaprofissional.com.br que vai estar lá esse programa. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima segunda-feira.